Boa noite. É com muita alegria que estamos aqui para mais um Evangelho Online do Centro Espírita Esperança e Fé. Eu sou a Tânia e hoje, meus amigos, é dia 9 de fevereiro de 2026. Já estamos na segunda-feira do mês de fevereiro, né? Mas com muita alegria estamos aqui, né? É tão bom recebê-los em minha casa, e aqui cada um vai adentrando a casa do outro, levando a energia, né? Isso é muito bom, né? Energia positiva. Mesmo os que ficam com a janelinha fechada, recebe toda essa energia boa, né? E agradecemos muito a Deus, a Jesus, a equipe do senhor José Marques Garcia, que é o fundador, né, da nossa casa presencial, que fica em Franca, né, ali no centro, na Campos Sales. Então, todas as segundas-feiras nós iniciamos a nossa reunião com a leitura realizada pela nossa amiga Solange. Solange, seja bem-vinda, minha amiga. Boa noite, Tânia, boa noite a todos. Tristeza. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo gera a morte. Paulo, segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Conforme observamos na advertência de Paulo, há uma tristeza segundo Deus e outra segundo a terra. A primeira soluciona problemas atinentes à vida verdadeira. A segunda é caminho para a morte, como símbolo de estagnação no desvio dos sentimentos. Muita gente considera virtudes a lamentação incessante e o tédio continuado. Encontramos os tristes pela ausência de dinheiro adequado aos excessos. Vemos os torturados que se lastimam pela impossibilidade de praticar o mal. Ouvimos os viciados na queixa doentia, incapazes do prazer de servir sem aguilhões. Essa é a tristeza do mundo que prende o espírito à teia de reencarnações corretivas e perigosas. Raros homens se tocam da tristeza segundo Deus. Muito poucos contemplam a si próprios, considerando a extensão das falhas que lhes dizem respeito, em marcha para a restauração da vida, no presente e no porvir. Quem avança por esse caminho redentor, se chora, jamais atinge o plano de soluço enfermiço e da inutilidade, porque sabe reajustar-se, valendo-se do tempo a golpes benditos de esforço para as novas edificações do destino. Livro Caminho, Verdade e Vida, lição 130, no Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Muito bem. É isso. É profunda lição, né, Solange? Exatamente. Vamos agora, meus amigos, convidar a nossa amiga Keila, que irá fazer para nós a nossa oração inicial. Keila, querida, seja bem-vinda. Obrigada, Tânia. Boa noite a todos. Que a paz e que o amor de Jesus esteja sempre conosco, né? Vamos, então, eu convido vocês agora a acalmar o coração, deixar aí o dia, né, que se passou de lado neste momento e elevar o nosso pensamento a Jesus, né, nosso querido Mestre. Convido a todos que fechem os olhos nesse momento, preste atenção na respiração, para nós iniciarmos, então, nossa oração. Senhor Jesus, Mestre amado, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos reunidos, ainda que à distância, né, unidos pelo pensamento, pelo ideal de aprendizado e pelo trabalho no bem. Pedimos que a tua luz envolva a todos os presentes, trazendo paz aos nossos corações, serenidade à nossa mente e clareza às nossas palavras e às nossas decisões. Que possamos nessa reunião agir com escuta fraterna, com sabedoria, permitindo que os bons espíritos inspirem
e auxiliem a nossa irmã Alice no trabalho do bem e na reunião que ela irá conduzir. Jesus, que a tua presença amorosa se faça sentir em cada lar aqui representado e que o nosso propósito coletivo esteja sempre em sintonia com os ensinamentos do Evangelho. Ampara, Senhor, aqueles que sofrem, que buscam consolo ou orientação, e fortalece em nós o compromisso com o bem, com a caridade e a responsabilidade espiritual. E que assim seja. E assim será. Muito obrigada, Keila. Gratidão. E antes de chamar a nossa expositora da noite, vou convidar a nossa amiga Odília, que vai realizar para nós uma leitura, né? Um fragmento ali do Evangelho. Obrigada, Tânia. Boa noite a todos. E vamos para o homem de bem, item 3. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez o outrem tudo o que desejara lhe fizesse. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma, retribui o mal com o bem e toma a defesa do fraco contra o forte, e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditoso dos outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros, antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema ao que como eles não pensam. Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos, o homem de bem. Muito bem. Odília, muito obrigada, amiga. Eu que agradeço, Tânia. E agora, né, nós vamos convidar a nossa amiga Analice. Analice, que está aí sempre trabalhando, né? Ela participa lá do MEI-MEI, né? O Analice está lá, né? Sim. Ajuda no encontro de evangelizadoras e ainda, né, acha tempo para trabalhar profissionalmente, né, minha amiga? E hoje saiu aí correndo e está aqui conosco. Eu falei para ela que quando a gente tem o trabalho com Jesus, a gente larga tudo e vem, né, Annalise? Dá um jeito, né? Seja bem-vinda, minha amiga. Obrigada. Obrigada, gente. Muito bom estar aqui de volta. Faz um tempinho, né, que eu não venho. Estou trabalhando nas segundas-feiras. Eu pensei que você ainda ia estar de férias, porque eu falo assim, a Annalise é muito ocupada, então eu sempre chamo ela no comecinho do ano, e assim não deu, né, Annalise? Mas vai ficar bom, vou organizar. Vai estar mais, né? É um encontro que me faz falta e me faz muito bem, assim.
E aí, quando eu recebi a mensagem da Tânia, me convidando para participar deste encontro tão gostoso, né? Há tantas coisas para a gente, tantas coisas vieram à mente para trazer, para conversar, né? E aí, entre elas, eu pensei nessa que é a construção do homem de bem em nós. Nós estávamos no interior das reflexões do encontro de evangelizadores, depois de um ano trabalhando com os evangelizandos, as questões relacionadas ao modo como a gente se constrói, né, na vivência, na convivência com os nossos pares, e o desafio que é isso, porque é um grande desafio, né, seguir essa diretriz, não esmorecer, num mundo tão veloz, num mundo com tantas exigências, e num mundo em que, de repente, floresceram culturas, vivências, que nos causam espanto, né? Quase como se sentíssemos que algumas violências já superadas retornaram, estão normalizadas, né? Entre as crianças, entre os adolescentes, entre os adultos. Então, é um desafio nesse caldo cultural que a gente está vivendo, nos mantermos firmes, né? Nesses princípios, e nessa construção do homem de bem em nós. E aí, por uma sintonia com a proposta inicial de vocês, entre também os muitos textos, né, que nos falam ao coração, eu escolhi o capítulo 13, Hino ao Amor, da carta de Paulo aos Coríntios, também, fui para a mesma fonte, e como uma forma de a gente pensar nas diferentes maneiras como essa descrição do homem de bem nos alcançou, né, ao longo das nossas vidas, com certeza, e nesta em especial. Então, vamos ao trechinho aqui do capítulo 13. Ainda que fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, sou como um bronze que ressoa ou um símbolo que retine. Ainda que tenha o dom da profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tenha a plenitude da fé, ao ponto de mover montanhas, se não tiver amor, nada sou. Ainda que distribua todos os meus bens e entregue meu corpo para me gloriar, se não tiver amor, de nada me serviria. O amor é paciente, é bondoso, não é invejoso, não é soberbo, nem arrogante. Nada faz de vergonhoso, não procura o próprio interesse, não se irrita, nem guarda ressentimento. Não se alegra perante a injustiça, mas rejubila-se com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, a tudo resiste. O amor jamais passará. As profecias hão de acabar, as línguas calar-se-ão e o conhecimento desaparecerá. Pois é parcialmente que conhecemos e parcialmente que profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, o que é parcial há de acabar. Quando era criança, falava como criança, entendia como criança, pensava como criança. Quando me tornei homem, acabei com as coisas de criança. De fato, agora vemos através de um espelho, de modo confuso. Depois veremos face a face. Agora conheço parcialmente. Depois conhecerei plenamente, tal como fui conhecido. Agora permanecem essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Mas a maior delas é o amor. É muito lindo, né? E pense que lição para a gente aprender nas nossas múltiplas existências e nessa, né? Esse amor tão pleno, esse amor que marca o homem de bem, né? E é muito interessante pensar como Paulo, nesse texto, que nos sinaliza e nos apresenta essa forma de ver, essa forma que nos aproxima, que nos constrói um homem de bem, ele sinaliza como isso faz parte de um processo, né? Então, ele cita ali de uma forma metafórica o momento da sua
sua infância, né? Eu, quando era um menino, pensava como menino. Nós somos sempre assim, né? A cada fase da nossa vida amadurecemos, olhamos para trás e vemos esse menino, né? Essa imaturidade, essa falta de compreensão, né? Do mundo, essa falta de compreensão de nós mesmos, né? E, e nessa construção, nós precisamos, durante esse amadurecimento, desenvolver nossa capacidade de distinguir, né, entre o certo e o errado, de escolher os caminhos, de escolher as emoções a que daremos vazão, os sentimentos que alimentaremos em nós, os valores, as virtudes, né? Então, quando a gente pensa na nossa vida aqui, na Terra, né, no plano físico, material, nós temos muitos instrumentos para a nossa evolução e para esse processo de amadurecimento. As pessoas com quem convivemos, as circunstâncias que atravessamos ao longo da nossa existência, as diferentes provas, as dificuldades que nos tomam, as alegrias, as ações, né, os sentimentos, todos que estão sendo desenvolvidos no interior dessas relações, dessas tarefas, dessas dificuldades, os valores, as virtudes, são as coisas que ficam, né? São construídas a partir de todo esse cenário, mas são elas que ficam. Então, elas precisam ser a nossa maior preocupação, né? E muitas vezes nós nos anestesiamos, né? E trabalhamos, cumprimos as tarefas, cumprimos os deveres, nem sempre cuidando daquilo que vai dentro da gente em cada movimento que fazemos. E aí, Paulo, nessa carta, quando ele diz, né, que tudo mais, todos esses instrumentos, inclusive as profecias, inclusive o conhecimento, que é parcial, tudo isso vai desaparecer quando o amor, que é a meta, né, a capacidade de amar, que é a nossa meta de desenvolvimento na vida, for cumprida, todo o resto não precisará mais, não fará mais sentido. A dor não será mais necessária, né? Determinadas lições não serão mais necessárias, porque já farão parte de nós, né? Já estarão no nosso interior como pessoas que vivem plenamente o amor, a fraternidade, né? Às vezes é até difícil pensar como vai ser, né? E aí, essa é uma representação poética, bíblica, poética de Paulo de Tarso, que descreve, que ilustra para mim o homem de bem que é descrito no Evangelho segundo o Espiritismo, né? É uma meta que é uma meta alcançável, a gente acredita que não é meta de todo mundo, nem todo mundo despertou a necessidade de chegar lá, alguns de nós, de alguma medida, sim, e parece difícil, mas é uma meta alcançável, né? É uma meta alcançável. E aí, durante as reflexões sobre isso, tanta coisa, né? Eu falei, nossa, foi um tempo que dá para pegar muitas vias e todas são muito gostosas. Eu pensei aqui em revisitar, por conta do que disse agora há pouco, né? Sobre como o mundo tem nos assustado, né? Nós, alguns de nós, quem trabalha na saúde, na educação especialmente, né? Temos lidado com práticas e concepções de vida e violências, assim, que em certa medida nos chocam, né? Então, quando a gente para olhar para esse cenário, a permanência de determinadas dificuldades nossas, né, do nosso egoísmo, da nossa violência, da nossa ignorância, ela é de muito tempo, é uma bagagem que ainda se mantém. E aí, em Jesus e a Atualidade, as reflexões dos ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia hoje alimentam muito, dão norte, reforçam que é possível e é preciso nos mantermos perseverantes no máximo possível, né, na nossa existência na linha reta. Então, ele diz assim, tem um trecho em que ela diz assim: no começo, são as dores com intervalos de bem-estar que o assinalam. Até conseguir a tranquilidade, tem trema aí, gente, desculpa, veio com trema, com breves presenças do sofrimento,
culminando com a plenitude sem aflição, né? Meta. De degrau em degrau ascende, caindo para levantar-se, atraído pelo sublime tropismo do amor. Nossa caminhada, né? Vamos aprendendo, vamos subindo um degrauzinho, de vez em quando, num cansaço, numa invigilância, descemos, caímos um pouquinho, nos refazemos e vamos seguindo, né, a nossa caminhada em ascensão, né? Conseguir o estágio mais alto significa triunfar. E é muito legal que nesse livro tem um trecho em que ela fala a felicidade é o ponto final. Então, assim, é inevitável, né? Às vezes nós podemos retardar, adiar, temer fazer os movimentos que são necessários, sermos resistentes ou teimosos, mas teremos que chegar. Esse é o ponto final, o da felicidade. Isso dá um alento, né? Então, ela na introdução do livro, a Joana fala muito como é para nós, né, na nossa existência, um grande desafio fazer esse percurso, construir esse realmente bem em nós, né? Enfrentar esse processo evolutivo, né? Por quê? Porque nós temos bagagem, temos herança e estamos ambientados numa determinada vibração mais sensorial, mais física, mais material. Então, esse é o comum. E nós temos uma tendência a nos sentirmos bem ou seguros na nossa zona de conforto, mesmo que ela tenha problemas, né? Então, muitas vezes, mexer nessas nossas ações, mexer nos nossos hábitos, mudar, inserir em nós outro ritmo, outros princípios, às vezes é difícil, né? Então a gente se acomoda. E aí, quando a gente se acomoda, vem uma dorzinha para nos lembrar, né? Que a gente tem que se movimentar, que não tá bom ainda, né? Então, cada um de nós já vem para esse lugar com a centelha divina aqui, depositada, né, no nosso espírito, está em nós. E de vivência em vivência, no contato com as outras pessoas e com as dificuldades e também com os benefícios que recebemos nessa caminhada, nós temos oportunidades diferentes de fazer essa centelha brilhar, né, deixar brilhar a nossa luz e evoluir, aprimorar os nossos princípios, né, de desenvolver, de experimentar o prazer estético, ela usa bem essa expressão, o prazer ético e o prazer estético, né? Então, quando o bom e o belo são para nós uma necessidade, não são necessidade para todo mundo, né? Ainda. E para nós parcialmente, né? Porque nós não conseguimos ainda, a maior parte de nós, né? Ou alguns de nós, não conseguimos ainda enxergar completamente de onde a gente está, no estágio em que a gente está, mas já conseguimos vislumbrar o bom, o belo, a sentir necessidade. E é essa necessidade que nos impulsiona a buscar novas experiências. Esse encontro que nós estamos tendo aqui, né? Poderíamos estar, de repente, num encontro de amigos, tomando alguma bebida e batendo um papo na rua, conversando amenidades, assistindo programas até questionáveis, né, de violência, de leitura, que são prazer ainda, mas para nós não mais, né, talvez já foram, não são mais. Então, nós estamos aqui numa segunda-feira reunidos em torno da palavra, né, de Jesus, buscando alimentar o nosso espírito, né, porque já vislumbramos, né, e é assim que devagarzinho nós vamos rompendo as resistências que ainda colocamos, né, nesse nosso caminho evolutivo. E aí, quando a gente pensa, né, Jesus é nosso modelo e guia, parece fácil pensar nisso, né? Então, Jesus é nosso modelo e guia, realidade. Que bom, né? Um modelo bom, que difícil e que desafiador, né? Então, nós reconhecemos hoje que não é simples assim. No discurso é fácil, mas na vida real, nos momentos de dificuldade, nos momentos né, também de grande satisfação, não é simples fazer determinadas renúncias, não é simples compreender, alcançar, né, o mal que existe em determinadas práticas que estão
tão consolidadas, ser o homem de bem em tempo integral, né? E aí a gente retoma a metáfora da porta estreita, né? Aquela porta que, gente, é difícil entrar, né, por essa porta. Mas, embora a gente tenha alguma dificuldade de se entregar e seguir as diretrizes de Jesus, dificuldade até no plano da consciência, não é, eu sei que é assim, mas eu quero. Não, às vezes, há coisas tão arraigadas que nós, às vezes, demoramos a perceber que aquilo nos impede, nos bloqueia, né? Em algum momento será inevitável fazer isso. Em algum momento será inevitável, né? Essa construção está o tempo todo nos convidando, né? Nós somos convidados para nos construir homens de bem o tempo todo, né? De diferentes formas, né? E aí, quando a gente toma essa imagem de Jesus como nosso modelo e guia, a gente se lembra que Jesus esteve conosco, esteve aqui na Terra, vivendo entre nós, ensinando através de suas histórias e orientações diretas, e exemplificando através de seus atos, demonstrando através dos seus atos, né? Didático, muito preciso. Jesus nos colocou à disposição todos os passos que a gente precisa para esse caminho da construção do homem de bem, né? Todos os passos. Ele viveu aqui, ele assumiu desafios dolorosos, intensos, durante toda a sua caminhada, e foi íntegro, né? A Joana fala isso na obra, né? Sobre essa integridade, né? Essa caminhada firme, sem medo e sem ira, né? Firme, confiante, paciente. E esse Jesus que se tornou para nós modelo e guia, ele ensinou e auxiliou a todos nós, né? Aqui na sua vida prática, continua até hoje, sempre. Deixou-nos esse convite, mas não fez por ninguém, né? Ele deixou o roteiro, ele deixou o exemplo, mas a tarefa é nossa. Nós precisamos assumir, né? Essa mudança, essa construção, que nos cabe. Jesus não vai fazer por nós, né? E aí, a gente olha aqui para Mateus, lá, capítulo 22, né? Pensando na frase, se nós pudéssemos ter essa construção do homem de bem, né? Alcançar esse homem de bem. Posso resumir isso em uma frase? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se a gente consegue fazer isso verdadeiramente, a gente consegue viver um homem de bem, como um homem de bem, né? E quanta coisa há nisso aqui. E aí uma coisa interessante, lá quando pensamos isso como regra áurea, né? É que esse ensinamento nos veio para o planeta em diferentes momentos, por diferentes vozes, mas a de Jesus ultrapassou as palavras. Foi exemplo concreto, foi vivência real, né? E isso tem outra força, né? Isso tem outra força no nosso caminho, essa construção, né? Bom, e aí quando a gente pensa nisso, então, se amar ao próximo como a nós mesmos pode sintetizar essa construção no homem de bem, bem roteirizada no Evangelho segundo o Espiritismo, pode ser simples, né? Só fazer aos outros que eu gostaria que fizessem para mim? Mas não é simples. Porque exige muito da gente. Exige muitas coisas que, às vezes, nós não temos consciência. Por exemplo, exige que a gente se conheça, que a gente se observe, que a gente se ame verdadeiramente. Às vezes, nos falta auto-amor, autoaceitação, autoconhecimento. Então, o modo como eu vejo o meu próximo está diretamente ligado ao modo como eu me vejo. As negações que eu tenho sobre mim, os meus próprios traumas, as dificuldades de aceitar as minhas limitações, né? Então, ao longo das nossas jornadas, em que, evidentemente, nós cometemos erros, temos acertos, mas também temos quedas, sentimos dor. No interior de todos esses movimentos que são necessários para que a gente se aprimore, podemos nós sentir medos, inseguranças, carências,
que nos abalam emocionalmente e limitam a nossa ação, muitas vezes. A nossa abertura para sentir, para experimentar, para nos despir verdadeiramente de preconceitos, né? Para aceitar aquilo que é diferente de nós verdadeiramente. As coisas mais simples, né? Uma crença diferente da nossa, um jeito de viver diferente, valores diferentes, né? Não se trata de propor, temos que assumir que todos os valores são igualmente bons, não é isso, mas às vezes nós nos incomodamos e limitamos a nossa caridade porque temos medo daquilo que é diferente, daquilo que pode corresponder a alguma coisa que nos machucou, né? Então, para a gente conseguir se libertar de amarras que nos afastam dos nossos irmãos, em afeto, em fraternidade, em compaixão, em compreensão, o conhecimento e o autoconhecimento são fundamentais, são recursos, né, para que nós possamos nos libertar disso, essas amarras que são psicológicas, que são emocionais, que são sociais, né, e nos sustentar de forma diferente para que a gente consiga seguir junto dos outros, né, semeando paz, sentindo paz, né. No capítulo 6º, né, no capítulo 6 ele, do mesmo livro, Jesus e a Atualidade, há um momento em que a Joana destaca o capítulo Jesus e Honra. Muito bom esse capítulo, em que ela destaca a honra como um elemento que impulsiona a nossa mudança e garante a nossa fidelidade aos princípios e propósitos que a gente assumiu. Então, eu, quando vislumbrei um caminho diferente do que eu tinha, né, cada um de nós, e pensamos, olha, não vou mais agir de tal forma, vou seguir este caminho, eu vou consolidar esses valores no mundo que muitas vezes vai na direção oposta, que nos pressiona socialmente a determinados padrões, né, enfim, honrar, ter a coragem, ela diz assim, eu acho muito interessante, que honrar é ter a coragem, Jesus teve, de eleger o que é melhor. Então, o que é melhor? Então, tudo que todo mundo à minha volta, eu, com as minhas carências, a minha autoafirmação, esperando ser reconhecida, esperando ser aceita, o que é melhor? Eu tenho coragem de abandonar esse grupo, não ser aceita, tudo bem, porque eu honro o princípio que eu escolhi seguir, né? Então, esse fortalecimento para honrar esses princípios é aquilo que vai nos permitir caminhar mais seguramente por caminhos mais retos, né? E as dependências emocionais, as que às vezes nós temos, o medo de desagradar, muitas vezes nos mantém presos, né? Estanques na nossa caminhada, porque a gente se submete a determinadas atitudes, práticas, ações, né, para não desagradar, né, para não para não ser o chato da história, o chato da família, e não assumimos o mundo que a gente quer viver, né, a vida que a gente quer viver, os valores que a gente quer viver, né. Então, e aí voltamos lá no que a gente conversou algumas vezes sobre o conceito de autonomia na educação do Pestalozzi, na educação do Allan Kardec e na base do espiritismo, né? A gente vai conseguir fazer esse caminho mais coerente, mais feliz, quando a nossa educação, a educação do espírito, que não se restringe à família, não se restringe às instituições de ensino e religiosas, né? A nossa autoeducação forem norteada para o desenvolvimento da nossa autonomia. Quando realmente fazer as escolhas individualmente, a partir do contato com todo mundo, mas individualmente, for um direito assegurado a todos nós, né? Sem pressões diversas. Então, e aí a gente pensa em Jesus agora, como mestre e guia, aqui vivendo entre nós, papel de educador que ele desempenhou aqui, né? Que eu falei agora há pouco, né? Ele despertava a potencialidade das pessoas à sua volta, canalizava para ações positivas, né? Mobilizando histórias, com instruções que, quando a gente pensa nas parábolas, né? Elas são tão atemporais, tão universais. Hoje, elas conseguem lançar luz sobre as nossas dificuldades e nos orientar caminhos, né?
estimular as nossas virtudes, desenvolvimento das nossas virtudes. Então, Jesus fazia isso, né? Mas ele fazia e libertava, né, de forma livre. As pessoas tinham as diretrizes, tinham norte, mas elas precisavam ter o roteiro das suas histórias, né? Elas precisavam construir socialmente. E aí a gente volta nessa relação da educação e da interdependência na construção do homem de bem. Então, eu leio o capítulo do Evangelho e penso, nossa, é isso. Eu preciso exercitar isso todos os dias, né? E essa é uma decisão individual muito importante, muito possível. Mas ela nunca pode estar destacada de que nós nos construímos socialmente, né? Nós nos apropriamos do mundo, a gente entende o mundo, compreende o mundo, nós consolidamos valores e virtudes a partir do contato com as pessoas que estão à nossa volta, né? Nos diferentes lugares, no trabalho, na escola, em casa, na família, nas mídias que nós acompanhamos, utilizamos, né? E a gente precisa aprender a interpretar todas essas influências de forma crítica, resoluta, né? Segura, aquela perspectiva de honrar princípios que já estão consolidados, né? Então, se as propostas, se o que está todo mundo fazendo, se o que está tudo bem, não está alinhado aos ensinamentos de Jesus, às leis divinas, nós não podemos fazer concessões, né? Nós temos que, na medida das nossas possibilidades, consciência e força, honrar esse exercício, né, esses princípios, para fazer o exercício constante de alimentar pensamentos, sentimentos e ações de forma coerente, de forma alinhada com o que a gente escolheu, né? E aí, a gente vai lá para o texto mesmo, do Homem de Bem, pegar aqui uns trechinhos, para a gente só repassar isso que eu disse agora, né, sintetizando. Como nós nos construímos juntos uns dos outros, no contato com as pessoas, sofrendo a influência das pessoas, exercendo a influência sobre as pessoas, e apesar de mobilizar tantas vozes na construção da nossa identidade, nós damos a palavra final, né? Somos nós quem escolhemos. Então, se eu nasço num berço difícil, em que as práticas sociais da minha família vão na contramão dos ensinamentos de Jesus, aí está a minha tarefa. O quanto eu vou ser permeada, mais ou menos, por essas influências contrárias, ainda será uma escolha minha, né? Porque outras vozes também virão. E o contrário, né? Quantas vezes o berço, a família é um berço alinhado, que busca se alinhar aos princípios, né? A valores tão importantes, e de repente um jovem, uma criança, ou mesmo que depois de adulto, decide não seguir esse caminho, né? Então a decisão ainda é nossa no final. Mas somos seres interdependentes, né? Nós construímos juntos esse caminho. Então, o primeiro, né? O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. E aí, quando a gente pensa nessa lei, essa lei ela abrange, aprofunda e consolida todas as leis morais, né? E é um guia seguro para a gente alcançar a perfeição moral que a segue. Então, ela detalha essa regra áurea, né? E se expressa na vida prática, né? Na vida prática. O que eu preciso fazer? Né? O que eu não posso fazer? E ela só vai ser cumprida no contato com as outras pessoas, a partir de um profundo conhecimento de nós mesmos. Então, a noção de justiça que a gente desenvolve, o potencial para o amor e para a caridade, estão em nós em essência, né? E as experiências sociais e educacionais vão nos preparar e nos nutrir para florescerem essas noções e esse potencial para a justiça, para o amor e para a caridade, ou dificultar nosso caminho, né? Então, agora, a gente pensou até aqui nas influências que a gente recebe, mas vamos pensar no contrário, né? Como pais, educadores, evangelizadores, médicos, né? Artistas. Então,
vou contar brevemente assim, um depoimento de uma vivência com a obra Juventude Interrompida, né? Na pré-mocidade, com os jovenzinhos, fomos lendo os casos, né? Temos lido e discutido, e aí uma das questões que a gente sempre levanta, e eles discutem muito, é o que lei moral essa jovem que se vulnerabilizou e padeceu esse sofrimento né, e partiu mais cedo, precocemente, que lições, que leis morais, que ensinamentos de Jesus a teriam protegido desse caminho, né, que se perdeu assim. Então eles identificam. E depois, onde é que a gente aprende? Não é só na casa espírita, não é só no Evangelho do Lar, não é só na evangelização, né? Em muitos casos, uma boa reflexão na escola, uma boa aula de ciências, o caso lá da bulimia, né, da anorexia, boas aulas de ciências, educação física, atendimento atencioso do médico, atenção maior dos pais, né, em diferentes lugares, nós nos evangelizamos e nos influenciamos positivamente. Quando nós olhamos para as leis, né, as leis dos direitos humanos, a Constituição Federal, nós conseguimos ver reflexos, né, desses direitos, dessas leis morais, nas nossas leis, né, ainda que estão aquém, mas elas já conseguem refletir um pouco das leis morais. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outra em tudo que desejara que fizesse. E aqui a gente volta no autoconhecimento, né? Então, primeiro que fazer isso é um exercício de a gente se conhecer. Essa avaliação final, né? Como foram as minhas ações? E a gente pode aprofundar isso. Quais foram os meus sentimentos, né? O que eu senti, o que está indo aqui no meu mundo interior, né? Mas, se eu não compreendo bem o outro, as minhas próprias reações, a dimensão das minhas ações sobre os outros, os meus pensamentos, os meus sentimentos, eu não consigo viver bem com as pessoas, né? Então, interrogar a minha consciência é um recurso importante para eu me conhecer e a partir desse autoconhecimento que é progressivo, né, como já salienta lá o Paulo de Tarso, seguir, agir progressivamente, cada vez mais devagarzinho, mas sempre crescendo no cumprimento dessa regra áurea, né? Porque a gente vai conseguir aprender a fazer isso no interior da cultura em que a gente está, né? E essa prática precisa ser estimulada nesse meio cultural, valorizada, né? Sem julgamento, porque às vezes, até nesse encontro com o Júnior Vidal, ele falou uma coisa que eu achei muito importante, que é, ele faz um questionamento, né? Quantas pessoas você conhece que fazem tratamento em outra casa espírita, em outra cidade, às vezes, né? Tratamento espiritual. Porque às vezes a gente não se sente confortável para lidar com as nossas mazelas, porque nos sentimos julgados, né? E se a gente constrói um ambiente fraterno entre nossos, olhar para as nossas dificuldades, olhar para as nossas mazelas, não vai ser tão desconfortável, porque nós não estamos amedrontados pelos dedos em riste sobre nós, e nem colocamos dedos em riste sobre os outros. Então, acho que aqui é uma outra mentalidade em que o erro é parte do processo. Que o importante é a gente conseguir se reerguer, né, constantemente. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece. E se ele submete à vontade em todas as coisas. Aqui, esse trecho é também um reflexo do nosso autoconhecimento, né? O homem de bem se situa bem no mundo. Então, ele reconhece a amplitude do seu papel na sociedade, no mundo em que ele vive, mas ele também reconhece os seus limites, né? Ele reconhece Deus a partir de si mesmo e da observação que ele consegue fazer do mundo à sua volta. Ele enxerga Deus na natureza, nas pessoas, no seu coração,
né? Na vida que pulsa, ele está em todo canto. Então, esse é um aspecto que exige uma vivência concreta, né? Às vezes nós ensinamos as lições, nós falamos, trabalhamos intelectualmente, racionalmente, mas nem sempre sentimos, oferecemos espaço para nós mesmos e para aqueles que estão à nossa volta, para a prática do silêncio, daquela prece compartilhada também em silêncio, das vivências da natureza que nos permitam fazer essa conexão real e sentir a presença de Deus, né? Voltando essa questão do mundo veloz, de as pessoas precisando sempre de movimento rápido, informação rápida, né? A gente às vezes se desconecta. Depois, tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos temporais, né? Então, o homem de bem já reconhece a sua caminhada também, o seu percurso. Ele compreende a imortalidade da alma. E aí, com isso, ele consegue distinguir na vida dele, né, gradativamente, o que é circunstancial, o que é essência. Então, eu faço um trabalho na educação. Então tá. Então, eu trabalho, eu preparo aula, eu planejo, eu desenvolvo projeto, eu tiro fotos, eu apresento os alunos, eles passam no vestibular. Esse, essa é a essência? Não é a essência. Essa não é a essência, né? Todo esse trabalho da educação de que eu participo, ele me constrói. Eu recolho de cada movimento que eu faço no meu trabalho, cada sentimento, pensamento que eu alimento, cada pessoa que eu mobilizo, eu vou desenvolver sentimentos, pensamentos, valores, virtudes ou não, né? A educação, o vestibular, se houve vestibular, se exerceu a profissão, isso é circunstancial. O que nós carregamos em nós, e que foi desenvolvido por meio da mobilização de tudo isso, é o que fica. Então a gente pensa lá no André Luiz, né? O André Luiz, um homem que vivia uma vida de prestígio aqui. E ele, quando ele, enfim, está no plano espiritual, ele entende que a dimensão a que ele deu mais atenção, e que é o que mais comumente, possivelmente acontece conosco, não era o mais importante, né? Não era o mais importante. Então, agora, sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Exato, né? Porque se a gente sabe, né, se estamos nessa caminhada, ciente de que nós temos uma tendência a nos acomodar, né? E que é um recurso do alto para nós nos mantermos em movimento, para não deixar a gente se acomodar, para que a gente possa alcançar a meta, nos tornarmos um homem de bem, esses desafios vêm, essas dores vêm, e elas precisam ser acolhidas, né? Para a gente conseguir caminhar, agradecer que elas estão aqui como recurso do alto, né? Possuir o sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Digo mal com o bem, com a defesa do fraco contra o forte, e sacrifica sempre seus interesses da justiça, né? Então, o homem de bem, quando ele já se tornou um homem de bem, fazer algo por outra pessoa, é tão natural como se nutrir, se hidratar, repousar, porque ele percebe com clareza essa interdependência, né? Então, é uma forma de se alimentar do bem que ele produz, né? E aí, se ele se constrói pela prática do bem, não tem como. O mal não é o recurso de que ele dispõe ou que ele queira desenvolver em si, né? Ele vai reagir com o bem. E fazer o bem não é apenas agir numa situação em que eu posso escolher realizar alguma coisa, mas também não me omitir quando alguém está sendo agredido, está sofrendo ao nosso lado, né? Então, não ser autocentrado, né? Ser ligado, estar atento às pessoas, ajudá-las, né? E essa é uma capacidade social, empática, amorosa, fraterna, que a gente também desenvolve através de exercício constante, né? Através da prática do bem mesmo.
Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros antes dos seus próprios. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. E é a sequência disso, né? O homem de bem, ele entende como, quando ele movimenta em torno de si, o bem-estar acontece para ele, né? Não é preciso que outra pessoa faça por ele, né? O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus, respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátemas como ele não pensa. É o que a gente falou há pouco, né? O mundo é todo diverso, a natureza é diversa, nós somos pessoas, somos todas diversas e não há um princípio natural que sustente uma hierarquização de valor de pessoa por etnia, por tipo físico, né, por nenhuma característica, né, em específico. Então, na nossa educação social, nós conseguimos desenvolver a sensibilidade de todos nós, né, a nossa sensibilidade para compreender a arbitrariedade da distinção de pessoas, né, da desigualdade estabelecida entre as pessoas no nosso planeta, né? Então, grupos plurais, incentivo social, leitura, estudo, reflexão, nós nos influenciamos a dissolver essas arbitrariedades, né, de desigualdade que a gente ainda, com as quais a gente ainda convive. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere com o seu orgulho e seu desprezo, a suscetibilidade de alguém, que não recua a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. É isso, ele está ciente, né? E aí voltamos na regra áurea, né? O meu valor e o valor dos outros é o mesmo. Nós nos igualamos no amor, na dor, né? Nós somos iguais. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoando lhe será conforme houver perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente a sentença do Cristo. Atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa levar mal. Quem sabe o abuso dos bens que são cedidos, sabe que também pode prestar contas, e que o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de aplicá-la à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou sobre o seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar a moral e não para esmagar o seu orgulho. Evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. Então, todo o processo é cíclico, né? Se nós reconhecemos os nossos valores, né, uns dos outros, se nós sabemos que somos todos iguais no amor e na dor como seres humanos, as posições que ocupamos são circunstanciais, porque nós precisamos aprender coisas que são melhor aprendidas naquela posição. Então, elas não são condição para nos distinguir enquanto humanos, né? Que ser humano tem mais valor ou tem menos valor entre nós. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza,
como quer que sejam respeitados. Regra áurea, na prática, né? Amar ao próximo como a si mesmo. E por último, a gente precisa se lembrar que esse grande roteiro, essa grande lista, não estão todas as qualidades que compõem, né, que fazem o homem de bem. Mas aquele que se esforça por possuir todas essas, em princípio, já está nesse caminho, né? E é isso, é o processo de educação que nós fazemos juntos, de autoeducação, de educação social, de partilha de experiência. E, embora a gente já tenha avançado, eu posso compartilhar com vocês uma música que ficou na minha cabeça durante a produção desse roteirinho? Ele é bem curtinho. Pode, Tânia? Pode? Colocar aqui. E aí, quando somos aprendizes, né? Constantemente aprendizes, esse viver bem no caminho de Jesus. Você ouvia? Como alguém que encontrasse a luz depois de andar e andar procurando o caminho, como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui para entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim, nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto
flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior. Que seja assim, nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Minha... Parei porque vai repetir e passou muito horário, tá? Vocês gostaram? Ela é linda, né? Não é? Não importa os nossos infortúnios, o nosso objetivo é ser feliz, né? Embora a felicidade não é desse mundo, mas as primícias, né? Ali a gente vai experimentando, a gente vai aprendendo a viver, né, Ana? É, E ser um é o homem ponto final. não é fácil Eu ser um homem. Eu gostei eu tirei o livro daqui, deixei de lá. Eu gostei muito dessa parte, né? Não importa o quanto a gente queira resistir, o ponto final é a felicidade. Dá um quentinho, né? Sim. Lembrar isso? Depois do choro, né, vem as lágrimas secas e a gente continua a caminhada, né? Exato, E a exato. nossa missão é essa, né? Acho que erguer a mão para aquele que está ao nosso lado e vamos caminhando, né? Um Vamos. dia por vez. Isso. Obrigada, viu, gente? Nós que agradecemos, Annalise, que Jesus, a equipe do Sr. José Marques Garcia, né? Continue te amparando, te iluminando no teu trabalho profissional e no seu trabalho para Jesus. Que não é fácil, a gente sabe, mas a gente vai. Isso. Vai cada dia um pouquinho, um degrauzinho. Ok. Gratidão, amiga. Muito obrigada. Estamos trazendo reflexões. E a Ana Alice citou um livro que está nas leituras da Valdete para o estudo que ela iniciou, né, a semana passada, sobre o processo de desencarnação, o tipo de espíritos, né? Tipo de espíritos, seria mais ou menos essa segunda parte lá do céu e inferno. E o livro que a Ana Alice falou e serve, que a Valdete também já comentou comigo, né, que tem os tipos de desencarnações, é esse daqui. Ele é muito legal, né, para a juventude, mas para nós também, como adulto, para poder entender mais, né? Então, fica aí. Ele é grosso, mas ele é gostoso de ler. Fica aí a dica, né, para quem vai passar o carnaval quietinho, né? Nós espíritas não somos contra o carnaval, nós somos contra vamos dizer assim, as estripulias, né, que a pessoa faz. Tem gente que gosta do carnaval. Eu não gosto, como a Ana Alice diz. A gente chega a uma fase da vida que a gente não quer nem passear no shopping, nem nada que está lá no shopping interessa mais para a gente. Né, meus amigos? Mas tá bom. Analice, gratidão. E eu quero convidar, porque a semana que vem nós estaremos aqui, viu? Segunda-feira de carnaval, mas nós vamos continuar firmes e fortes. Quem tiver internet, mesmo que for para rancho, para algum lugar, então pode sintonizar, né, no nosso grupo, que eu deixo lá o link da reunião, e pode entrar na reunião. E serei eu que estarei aqui com as bem-aventuranças. Nós vamos contextualizar um pouquinho a questão das bem-aventuranças para depois a gente ir trabalhando cada verso desse poema, né? É um poema muito bonito. Então, fica aqui, meus amigos, o convite para estarmos aqui.
E agora eu convido a todos, né, para fazer a nossa sensibilização final, agradecendo muito a Deus, nosso Pai Criador, Criador de tudo que é a vida sobre a terra, agradecendo a Jesus, aos bons amigos espirituais, a equipe do senhor José Marques Garcia, que adentram os nossos lares, nesses momentos que estamos em sintonia com as lições do nosso querido Mestre Jesus, e eles vêm ao nosso lar, não esquecendo também os nossos amores que já estão no plano espiritual, que já têm a permissão e vêm também visitar os nossos lares no momento do Evangelho, no momento dessa conexão. Então, rogamos aos bons amigos espirituais que adentrem os nossos lares, que fluidifiquem as nossas águas, que tragam o passe também, essas energias refazedoras, fortalecendo o espírito de cada um dos nossos irmãos que estão aqui conosco, amparando e iluminando também os nossos familiares, os que estão mais próximos, os que estão distantes, os que estão no plano espiritual, Senhor. Rogamos também que essas energias protettoras possam ir de encontro aos nossos irmãos que perambulam pelas ruas, que estão nos presídios, nos orfanatos, nos lares de idosos, Senhor. Abençoe a cada um, hoje e sempre, que seu amor possa sempre ser percebido por cada um de nós. O Adalto? Sim. Nosso Pai, que estais em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Tá bom. E lá para cá. Beijo, Tânia. Você está sem microfone. Está sem microfone, Tânia. Opa! Então, meus amigos, muito obrigado. Obrigada, sua Adalta, Ana Alice, a todos que estiveram aqui conosco, né? E que possamos estarmos aqui na próxima semana. Um beijo no coração de todos e até lá. Gratidão, meus amigos. Até lá. Segunda-feira, se Deus